Então nós estamos aqui, ó, dentro de nós, falando de tempo. O que está faltando nesse mapa aí? Ó? Dispensação da graça. Onde que ela estaria, irmão? Estaria aqui, né? É isso? Então o que nós temos aí chama-se Velho Testamento. O Velho Testamento, por incrível que pareça, irmão, isso aí, ó. Olha quanta coisa boa, é verdade? Quanta coisa que eles tinham, isso aí, revelação, lógico, à medida dos tempos, né? Porque chama-se profecia. Quando se fala em profecia, quando se fala em profecia, hoje é um absurdo, né? Aquela profetada, né? O Senhor me revelou, não revelou nada. Profecia é isso aqui, ó, escritura. A profecia, ela coloca em foco sempre a pessoa de Cristo. O Senhor Jesus é o centro de toda a escritura. Em Lucas, o Senhor falou assim, porque convém que se cumpra em mim tudo que está escrito. É nele que cumpre essas coisas, não é fora dele. Não tem nada fora de Cristo. Então aqui está faltando dispensação da graça. Mas nós vamos começar, como nós vemos agora em Efésios capítulo 3, que nós lemos, que a dispensação da graça que foi confiada a Paulo, ela estava oculta aonde? Em Deus. Onde é que está escrito isso aí? Efésios. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então essa verdade, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, ela estava oculta em Deus. Você pode virar o Velho Testamento e fazer assim, ó, que não vai sair igreja de jeito nenhum. Não existe. Não estava oculto no Velho Testamento, igreja. Estava oculto em Deus, não no Velho Testamento. Devemos até tomar cuidado que as Bíblias, normalmente, tem aquele negrito, né? Tem para dar introdução, para ajudar, né? No Velho Testamento, abre aí, por exemplo, Isaías 54. Deixa eu ver o que está escrito em cima, lá na introdução. O progresso e a glória do povo de Deus. É, isso aí. O que está escrito? É o 54. Né? Quem que tem outra versão aí? O progresso e a glória da igreja. Olha lá. Entendeu? Então a pessoa lê, pensa que é a igreja. Não existe uma igreja, não existe, por assim dizer, no Velho Testamento. O que nós temos no Velho Testamento, nós hoje aqui, olhamos para trás e encontramos o quê? Figuras. Figuras de Cristo e a igreja. Que o próprio apóstolo Paulo fala, por exemplo, de Adão e Eva. De Adão e Eva, no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 22, 23, e vai discorrendo, os maridos amarem suas esposas, como Cristo amou a sua igreja, tal, e se entregou por ela. Aí ele fala, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Ele vai lá em Gênesis, lá atrás, lá em Adão e Eva, na criação. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, era figura. Os dois eram uma figura da igreja. Nós encontramos Rebeca, Isaac, enfim, nós encontramos Cristo e a igreja sendo figurado e não profetizado. Confunda figuras com profecia. Então, na verdade, a igreja estava oculta em Deus. Então, nós o encontramos no Velho Testamento. Então, irmãos, o que nós vamos ver, eu estou transmitindo agora, é isso aqui, até chegar na dispensação da graça. Nós vamos começar lá atrás. Esse tempo aqui é a eternidade. O alemão está meio cabeça fraca. Eternidade é eternidade. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Não é assim? É isso? Eternidade é eternidade. Não existe. Quantas são? Duas eternidades. Eternidade. Mas, Salmo 90. Versículo em Salmo 90. Velho Testamento. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que ele fala aí? Eternidade e eternidade. O que é isso? É isso que nós vamos ver. Ele cita já no Velho Testamento, abrindo eternidade a eternidade. E se existe eternidade a eternidade, então nós estamos encontrando algo fantástico, chamado tempo. Porque eternidade não tem tempo. Porque se tivesse tempo, não seria eternidade. Nós vamos começar pelo começo. Então se nós voltarmos à eternidade, irmãos, o que a gente puder voltar, nós não devemos trabalhar com imaginação, não é verdade? Deus não nos deu autoridade de imaginação.
Escritura é o fim de toda a conversa, né? Mas se nós voltamos para trás, segundo o nosso entendimento, voltarmos lá atrás, antes de tudo, Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Quem é Deus? Você fala para mim, irmão. Quem que é Deus? Criador. Criador. O que mais? Pai, Filho e Espírito. Então vamos lá. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Deus. Irmãos, quando se fala da divindade e da trindade, que essa palavra não existe na Bíblia, trindade, mas foi nomeada, foi colocada em aplicação a eles, está correto. Porque o Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu e o Espírito Santo também sempre existiu. São 3 pessoas da divindade, conhecida como Deus. Quando se fala Deus, é o sentido soberano da palavra, mas sempre existiram 3 pessoas. Isso, irmãos, é importante você, como cristão, saber disso. Viu? Você deveria saber disso. Nós deveríamos saber disso. Existem 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas da divindade. Lê um versículo, por favor, só para ajudar o pensamento. Evangelho de João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quem são? Que ele e o Pai são um. O Filho está falando. Eu e o Pai somos um. Irmãos, ele não está falando eu e o Pai somos um só. Nada. Eu e o Pai somos um. Não um só. Quem está falando aí? Filho. E o Filho estava falando de onde aí? Onde ele estava aí? Aqui. E o Pai estava onde? Era uma pessoa lá e uma pessoa aqui. E o Espírito Santo? Onde estava nessa época? Estava no Filho. Já estava no Filho. A única pessoa habitada pelo Espírito Santo até então era o Filho. E era uma outra pessoa. Então, irmãos, os 3 são um, mas não um só. São um no quê? Nos seus propósitos, nos seus objetivos. Até o Senhor Jesus falou assim, ele não veio fazer a vontade dele, mas se ele tivesse feito a sua própria vontade, seria perfeito, porque ele estava em plena harmonia com o Pai. Mas ele estava dizendo isso, deixando a sua vontade, não que houvesse algum problema na vontade dele, tá, irmãos? Por favor, sabe quando fala isso? Aí ele também ele rejeitou a vontade, ele refreou a vontade dele como se fosse algum problema. Não, é perfeita. É Deus. Ele está dizendo isso, que ele se absteve de toda a sua glória, de toda a sua autoridade, para, como um servo aqui, fazer a vontade de Deus. É isso que ele está falando. Vamos ler um versículo. Hebreus 5, versículo 8. Falando do Senhor Jesus, né? Nos dias da sua carne, não é isso? Versículo 7, como é que fala nos dias da sua carne? Versículo 7 e 8. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprendeu obediência. Irmãos, ele não aprendeu a obedecer. Não confunda isso aí. Ah, tá vendo? Ele teve que aprender a obedecer. Não está escrito isso aí. O que está escrito aí? Aprendeu O obediência. que é isso, aprender a obediência? Vocês têm patrão, não tem patrão? Você é um empregado. Vamos dizer que você trabalha lá, na empresa lá e faz não sei o quê. E o seu patrão lá, vamos dizer que ele pega e ele renuncia à sua posição lá, não é que renuncia, ele sai da sua posição e vai lá na empresa trabalhar, se sujeitar no mesmo trabalho que você faz. Então o seu chefe lá na sua sessão fala assim, faz isso aí, não faz assim, faz assado. E ele vai ter que falar assim, vai fazer assim, vai fazer assado. A empresa é dele, mas ele está aprendendo o que é obediência. Porque quem que é o Senhor? Quem que é essa pessoa que estava, o Senhor Jesus? Quem que era ele? Quem é ele, né? Filho. Quem é ele? Filho. Filho. Quem criou todo o universo? Quem que foi o criador de todas as coisas? O Filho.
Saiba que aquele que morreu na cruz por nós, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por ele, todas as coisas veio existir. Ele é o Criador de todas as coisas. Quem é Jeová? Jesus. Ele. Nós vamos ver isso aí depois, sabe? Quem que é o Senhor Jesus? Fizeram da pessoa do Senhor Jesus, não estou falando do mundo, não. Os cristãos minimizaram quem é essa pessoa. Essa pessoa, o Criador de todas as coisas. Foi o Jeová do Velho Testamento. Esse era o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, aprender obediência, não precisa aprender a obedecer. O Senhor Jesus era perfeito. O Senhor Jesus era perfeito. Estou falando talvez, se ele tivesse feito a vontade dele, perfeita, porque é igual de Deus. Mas o que está dizendo ali é Filipenses capítulo 2, né, a partir do versículo 6. Ele se despiu de toda a sua glória. Ele veio a esse mundo se fazendo homem para glorificar Deus. Um homem, irmãos, glorificar Deus. Eu não sei o que é isso, mas é isso que ele fez. Um homem para glorificar a Deus. Foi o que ele fez. Então, por exemplo, o Senhor Jesus podia pecar? Pode ser algum. E por que ele foi tentado, então? Testado? Testado, então, mas você não podia pecar, como é que foi testado? Testar as suas iniciais. Exatamente. Ele foi testado não para ver se ele era, para ver que ele realmente era perfeito. E outro, irmãos, a tentação do Senhor Jesus era externa. Nós, tentação vem, vai lá no fundão, né? Você tem que ir pelo Espírito Santo, né? Você vai frear isso, né? O Senhor não tinha isso. Tentação não chegava, não tocava ele. Ou seja, como diz o Tiago, não tocava a concupiscência, porque ele era perfeito. Então a tentação dele era externa, tá? Mas ele participou disso porque ele sabe o que é isso. Estou falando, ele desceu lá no fundo da fábrica, lá, junto com os peão, para ver o que é isso. Ele veio no meio dos peão aqui, né? Esse monte de perdido aqui, e ele participou dos sofrimentos que nós temos aqui nesse mundo. Ele participou, mas perfeito, em perfeição. Eu não sei o que é isso, ainda não sei. Então são pessoas distintas, é isso que eu quero dizer, são pessoas distintas, irmãos. Na verdade, não devemos nunca confundir isso, não é assim, ó. Os três são um só, sai um, sai outro, não é esse negócio, é, sei lá o que, misticismo, sei lá. São três pessoas distintas. Né? Até quando nós vamos orar, sabe, irmãos, que nós vamos orar, nós estamos, na realidade, na frente, por assim dizer, de duas pessoas. Quem são as duas pessoas? O pai e o filho. Saiba com quem você está falando. Viu, Clarice? Como é que você está, Clarice? Tudo bem? E aí, você é Clarice? Clarice está ali, ó. Ô, irmão. Clarice está lá. Ô, Clarice. E aí, tudo bem, irmão? Eu sou outra pessoa, não é verdade? E assim somos nós, né? Cada um aqui é uma pessoa. E aqui também cada um é uma pessoa. Então, quando nós vamos orar, nós vamos dar graça para quem que nós vamos dar graça de ter vindo para morrer por nós na cruz? Para quem que eu vou agradecer isso? Se não, irmão, se nós... Eu estou falando isso, o irmão falou, puxa, isso é meio detalhista. Não é detalhista, é bíblico. Senão daqui a pouco você está crucificando o pai lá. Não é verdade? Agradecendo pelo pai ter morrido na cruz. Não foi o pai que morreu, foi o filho que morreu na cruz. Agradecemos ao pai pelo filho enviado? Sim, nós agradecemos. Mas, irmãos, quando estiver orando, nós deveríamos saber com quem nós estamos falando, agradecendo a pessoa correta. Por exemplo, no domingo, primeira reunião que vocês têm lá, o que é aquela reunião lá? A partir do pão. É isso? Que reunião que é essa, a partir do pão? Como é que chama essa reunião? Também. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Ceia de quem? Senhor. E quem que é o Senhor? Jesus. A ceia, irmãos, é do Senhor, não é do Pai. Estou dizendo isso porque eu já falei isso lá, eu só achei chato, meu irmão. É que a gente fica tão... O irmão levanta para dar graça pelo pão e pelo vinho, agradece ao Pai por tudo. E não fala obrigado, Senhor, o Senhor me morrer. A ceia é dele, ele não toca no nome, só agradece em nome do Filho.
Quem que é a ceia, irmão? Filho. Ceia do Senhor, do Filho. Por quê? Fazer isso em memória de mim. Meu irmão, agradeço ao Senhor. Senhor, obrigado por ter vindo morrer por nós na cruz. Poder estar aqui celebrando, partindo esse pão em sua memória. Fala dele, a ceia dele. Agradece a ele. Não teu pai, não. Você vai deixar o pai do lado. Ó, pai, esquece o pai. Não é isso. Nós comemos o pão, e tomamos do cálice em comunhão com o pai. Não é isso? Lembra de Lucas 15, o filho pródigo? O pai não preparou a ceia lá, mandou matar o novilho cevado e botou o filho para dentro. Ele estava comendo ali festejando ali, em comunhão com a alegria que o pai teve. Não é isso? Olha, o pai estava feliz porque o filho pródigo estava lá, e ele estava junto com o pai se alegrando. Então nós estamos juntamente com o pai se alegrando com o filho que ele deu. Essa mesa que é colocada dentro de nós, irmãos, porque o Senhor que fez isso. Então nós, em comunhão com o pai, nós nos alegramos com a ceia do Senhor. Muito obrigado, pai, pelo filho. Lógico que nós vamos agradecer ao pai. Mas não esqueça, irmão, de agradecer ao Senhor. Ele que morreu na cruz. Ele que fez, assim, nos capacitou a tal coisa, né? Então isso que eu quero dizer, são pessoas, falando outra vez, são pessoas. Então não esqueça de falar com as pessoas e distinguir as pessoas. E o Espírito Santo, embora seja e é uma pessoa da divindade, mas o seu trabalho não é ocupar essa posição. Ele trabalha como um servo. Ele que nos dirige na nossa oração, no nosso louvor. Ele é um servo, na verdade, fazendo o trabalho para glorificar Deus. Deus no sentido o Pai e o Filho. Tá? Por isso que a gente fala Deus, nós devemos entender o que nós estamos falando também, por causa das colocações. Então vamos lá, mais um. Os irmãos quiserem perguntar, aproveita. Eu fiz isso aqui uma vez, coloquei no meu blog, isso há alguns anos atrás, só para ajudar, entender um pouco isso aí. Não sei se vai ajudar, se vai ser lá. Deus é o sentido pleno da palavra. Mas Deus é o que? Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho não é Pai, o Pai não é Espírito Santo, o Espírito Santo não é Filho. Mas todos eles são o quê? Deus. São três pessoas distintas. Então vamos lá para a eternidade outra vez. Então nós encontramos na eternidade passada as pessoas da divindade. Então, quando nós voltamos lá atrás, não sei como é que era, mas tudo era luz, perfeito, tudo em ordem, tudo, não tinha criação nenhuma, eram eles. Então nós falamos aqui da eternidade passada, né? Eles um dia resolveram, descobri falar assim, né? Que na verdade um dia eles fizeram quem? Os anjos. Os anjos, irmãos, foram criados. O Senhor criou os anjos. E criação de anjo, um por um. E todos têm seu nome, e os anjos, inclusive, têm suas hierarquias, ou seja, têm seus trabalhos para Deus. Eles trabalham de arcanjo, querubim, isso são títulos, né? São patentes, vamos chamar no exército, né? São patentes no exército, eles são a mesma coisa. Eles têm suas patentes, são anjos. Então estava lá, tem os anjos, criação dos céus e da terra. Isso foi feito. Olha, nós não sabemos, termos de datas, quando que aconteceu isso aqui, nós não sabemos. E também, irmãos, não sabemos quando que aconteceu isso aqui. A criação dos céus e da terra. E Jó fala que os filhos de Deus se alegraram em ver a criação dos céus e da terra. Quando os anjos foram criados, o tempo já começou? Não, é que foi um tempo, né? Na verdade, existia um tempo. Né? Porque, vamos dizer, a eternidade estava... Só que quando ele resolveu fazer um negócio, ele fez algo, foi um tempo lá atrás. Para nós, aconteceu eu digo assim, não é uma coisa que sempre existiu, aconteceu um período. É isso que eu quero dizer. Eu deixei fora da palavra eternidade, embora foi num tempo remoto, porque é algo que... Porque o que faz o tempo para Deus? São os eventos. Então, antes de tudo, lá só estavam, vamos dizer, eles, e daí um dia
eles fizeram os anjos. Embora dentro desse contexto, sim. Mas para ele foi um dia que ele fez. Foi um dia, quero dizer, foi um tempo, foi uma ocasião. Dá para entender o que eu estou falando? Então, foi num tempo. Mas eu quero dizer, nós não sabemos quando foi, mas foi uma vez que foi criado. E depois foi a criação dos céus e da terra. Quanto tempo depois? Não sabemos também, mas foi depois. Porque em Jó fala que eles se alegraram de ver os fundamentos de Deus lançando fundamentos da terra e coisa e tal. Se maravilharam da criação de Deus. Mas foi num tempo que nós não sabemos também. A criação dos céus e da terra. Digo isso porque o que acontece? Os geólogos, arqueólogos e etc e tal, pega lá um rocha ou qualquer coisa, falam essas linguagens, porque há 200 milhões de anos atrás, não sabemos, pode ser até mais, pode ser até, não sabemos quanto tempo. Eles estão certos? Estão certos. Não é verdade? Entendeu? Então, por isso que às vezes nós devemos respeitar, em certo sentido, o que eles falam, ou não devemos negar o que eles estão falando com respeito ao tempo da Terra. Realmente, nós não sabemos quando foi criada a Terra. Pode ser 200 milhões. Só que para nós, 10 mil anos e 200 milhões de anos, uma diferença nenhuma. Porque quanto tempo existe o homem? 6 mil anos. 6 mil anos. Essa é a grande diferença quando eles eram. Para entender que o homem, sim, 6 mil anos. A Terra, isso nós vamos ver agora também, tá? Então existiu isso aí, certo? Eu já acabei de falar isso aí. Nós não sabemos a data, né? E Jó lá fala esse assunto da criação da Terra. Vamos lá, Gênesis então, vai. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Certo, então aqui, irmãos, ó. No princípio, criou Deus, por isso que eu tenho que ter um tempo, tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse aí? Princípio de criação. Isso, então isso é um tempo, né? Teve um princípio. Ele criou nós, falando outra vez, nós não sabemos quando foi. Se foi 200 milhões de anos, que é tempo, não é tempo? Ou 300, ou 50 milhões, nós não sabemos. Por quê? Porque é um tempo. O geólogo pega lá pelo carbono, pelo não sei o que, lá, 150 milhões de anos. Só falando sério, não sabemos quanto tempo foi realmente. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O homem estava aí? Não, o homem não estava lá. Versículo 2. E era a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É tudo isso aí, não? Por que não? Está escrito aí. A terra tornou-se. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é uma coisa. Versículo 2 é outra coisa. Aí fala aí, né? E a terra, né? A terra, o que a terra era? Sem forma e vazia. Então nós estamos encontrando no versículo 2. No versículo 2 nos apresenta algo estranho que se refere ao quê? Às coisas criadas por Deus. O que está estranho no versículo 2? Sem forma e vazia. Como se chama? Dari. O que está errado nesse versículo? Errado não. O que está estranho nesse versículo? Errado não tem nada. O que está estranho? Sem forma e vazia. O que mais que tem aqui? Não pertence à criação de Deus. Deus não faria isso. Havia trevas. Trevas. Sem forma, vazia, trevas. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Então isso está estranho à criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia e tinha trevas, isso? Deus fez isso? Não, irmãos. Então nós vamos lembrar. O que nós encontramos lá? Nós encontramos um caos no versículo 2. A verdade é essa. Nós encontramos um caos. A pergunta agora é: o que ocasionou esse caos aí? A queda dos anjos. Vamos dar uma vida. Depois a gente volta lá. Vamos dar uma vida aí. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 que nós estamos.
No princípio, Deus, Elohim, né, se for no original você vai encontrar essa palavra lá, Elohim, no hebraico, criou os céus e a terra. Só um detalhezinho, Elohim é plural de Eloá. Tá? Então nós encontramos já aqui pessoas da divindade. Não está escrito assim, traduzindo, né? No princípio, Eloá criou os céus e a terra. Elohim, plural. Gênesis capítulo 1, vocês vão notar isso aí. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É plural. Por quê? Porque são as pessoas da divindade trabalhando juntas. Tá? E a terra, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Essa palavra era aqui, ó, não está dizendo, não está fazendo o que? Explicando, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ó, a terra era sem forma, tá? E vazia, não é isso que ele está falando. Essa palavra chama-se Aitá, no hebraico. Essa palavra quer dizer tornou-se, ou veio a ficar. No princípio, Deus criou os céus e a terra veio, tornou-se, o quê? Sem forma e vazia. Sem forma, chama-se Tou. Tou, essa palavra quer dizer em vão, uma coisa desperdiçada. Deus não faz isso, nada em vão. Vamos ler esse versículo, Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele não a criou como um caos, como uma coisa vazia, sem forma e vazia. Então, quando ele não fez assim, ele fez perfeito, fez não é lógico. E a vazia é essa boa, ele tem a mesma semelhança com o Tou. Então, e tem um detalhe, irmãos. Tem 5 versículos no Velho Testamento que, quando fala assim em forma e vazia, sempre estão relacionados ao julgamento de Deus por causa do pecado. Então, a terra era sem forma e vazia, por quê? Por consequência de julgamento de Deus. Entendeu? Vamos lá, Jeremias 4. Abre lá em Jeremias 4, versículo 23. Tá, leia, por favor. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Por que ele está falando isso aí? Por causa do julgamento de Deus com Israel, por causa do pecado de Israel. Então ele está citando esse contexto como um julgamento de Deus. Então aqui no nosso capítulo, nós estamos encontrando, quando o versículo que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia, não é isso? Tornou-se, veio a ficar sem forma e vazia. Por quê? Por causa do julgamento de Deus em cima do pecado. Mas Adão não estava lá, não é verdade? Adão não estava lá. Então quem que pecou? O que ocasionou esse caos aí? O que você falou lá no fundo? O que falou aí? Isso aqui. O que você falou, irmão? A queda dos anjos. A queda dos anjos. Está correto o pensamento do irmão? Sempre que as escrituras nos mostram. Por quê? Porque os anjos foram criados aqui, irmão. Não é isso? E o que teve lá atrás que nós entendemos pelas próprias escrituras, respondem as escrituras? Né? O que aconteceu lá atrás? Uma queda. Queda de quem? Satanás e seus anjos. Região humana é um shopping no qual a pessoa entrou, ela vai encontrar a loja que mais lhe agrada. Né? Então existe de tudo. Existe um movimento criatista, ou criacionista, que chama a Terra Jovem. No Brasil não sei se tem. E eles querem atribuir os 6 dias da criação, são 7 daí, né? Mas o 7 ele descansou, como sendo um contexto só. Dizem que a Terra tem 6.000 anos. Está errado. Isso é ignorância quanto às Escrituras. Foi Adão que pecou e botou tudo para baixo, não foi? Foi assim na nossa era, sim, assim, sim. Na raça adâmica. Vamos ler um versículo, Romanos 5, versículo 12. Como é que fala aí? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como é que é? O começo do versículo, né?
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Esse foi por Adão, não foi isso? Mas o que fala aí? Um homem, o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Entrou, não originou o pecado. Entrou o pecado. Porque quem que foi tentar Eva lá? Satanás. Contra Deus. Não é verdade? Vai lá em Gênesis 3, você vai ver. Ele é contra Deus. Foi assim que Deus disse? Você vai tentar ela. Falou completamente ao contrário. Não. Certamente falou, não morrerás. Contra Deus. Ele já era o quê? Quem foi o primeiro pecador? A raça adâmica, lógico que foi Adão, porque ele era o cabeça, tinha que ser ele, não podia ser outros, né? Vamos dizer assim. Então ele estava lá, um ser caído já. Só que ele estava a parte da criação de Deus, no sentido que nós vamos ver agora com respeito a Adão. A terra já existia. Então a queda aconteceu aqui, ó, nesse contexto aqui. Ó. Teve um caos aí. Foi. Vamos ler os versículos, né? Isaías 14, por favor. Versículo 12, 13, 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Outra vez. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Estrela. filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, Tá bom, no mais profundo da vida. obrigado. Aí ele está falando, logicamente, de rei. Por exemplo, vamos, pode segurar aí, vamos lá em Ezequiel 28, versículo 11 em diante. Ele está falando de quem? Do rei de Tiro. Não é isso? É o rei de Tiro que ele está falando. Assim como Isaías também. Não está falando do rei de Tiro, mas está falando de pessoas. Mas, o que o Espírito Santo fez em sua sabedoria? Usou figuras que foram fatos que aconteceram para nos deixar profeticamente coisas que já aconteceram ou irão acontecer. Que nem Isaías, que nós acabamos de 14, ele nos fala de algo que aconteceu com uma pessoa, mencionando também o passado e também o futuro, porque ele está falando do anticristo ali também. Tem três coisas. Existe o fato, algo que aconteceu no passado, sendo lembrado, e algo futuro também que vai acontecer. Em Ezequiel 28, ele fala do rei de Tiro. E ele fala algo bem assim também. Ezequiel 28. 17, fala. 17? Fala. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, você olhando o contexto aí, inclusive, você vai ver que está falando dele, de Satanás. Então isso aconteceu, irmãos, aqui atrás, no passado remoto, que nós não sabemos quando também, nesse contexto todo, mas aconteceu isso. Então por isso que a Terra veio a ficar sem forma e vazia. Por que nessa rebelião aí, a Terra veio a ficar sem forma e vazia? Por quê? O que tem a Terra a ver com isso? Assim dizer. Estava tudo em harmonia. Não foi isso? Deus criou os céus e a Terra? Então todo esse universo, que agora não dá para ver só do Sol, né? Mas na hora que o Sol se põe, se vê todo esse universo que o homem chama de infinito, né? Esse universo de coisas. Tinha trevas ou não? Uma outra pergunta ali. Então tinha alguma coisa na Terra antes da época vazia? Eu creio que sim, não sei, irmão. A gente sugere que sim. Por exemplo, os dinossauros. Existia uma época? Existiu. Porque não podemos negar que tem os fósseis aí que contam uma história que não faz parte do homem. Esse é o problema. Eles querem de qualquer jeito pegar o homem e enfiar o homem em tudo quanto é lugar, né? E não tem. O homem são 100 mil anos só. E esses fósseis são realmente, não sei quantos anos eles falam. Nós não sabemos, na verdade, quando foi. Uma coisa não era esse monstro aí que eles falam, que vai comendo lá dentro. Isso aí não era isso não, irmãos. Eu digo não era por quê? Porque quando o senhor fez, nós vamos chegar lá, não chegamos ainda,
quando o Senhor fez Adão, não é isso? E colocou aqui, Adão e Eva. Como que os animais se comportavam? Como dóceis, ninguém se devoravam. Não. Então os dinossauros lá que existiam, eles não foram isso aí. Pode ter ficado, aí sim, você está entendendo? Pode ter, tornou-se, pode ser que sim, mas tudo isso é teoria, tá? Agora que existiram, então eu não posso negar isso. Isso nós não podemos negar. O que nós não sabemos é quando foram colocados dentro da criação do passado. Na verdade, eu não estou respondendo, eu só estou colocando, porque na verdade nós não temos resposta, né? Então estava tudo em paz aqui, irmãos, estava em paz. Né? No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, estava em harmonia com os anjos também. Sim, fala que os anjos se alegraram juntamente com Deus de toda a criação, maravilhosa. Isso aqui, eu não sei, é maravilhoso, os céus e a terra. Por que a terra veio a ficar sem forma e vazia? Ah, porque Satanás caiu. Correto? Mas por que aconteceu aqui? Por que essa criação tinha a ver com isso? O que aconteceu? Porque veio uma separação. Obrigado. Tanto em Isaías como Jeremias também, né? Mas como Ezequiel também, quando se fala desse contexto da queda de Satanás, fala que ele fez o quê? Lançou para onde? Lancei por terra. Ele está falando de homens, pessoas, mas era figura o qual ele é lançado fora da habitação de Deus. Quando nós falamos quando a palavra fala que Satanás ainda está nas regiões celestiais, que ele vai à presença de Deus, não é isso? Em Jó capítulo 1 nós vemos isso, por exemplo. Mas ele se apresenta lá. Nós não podemos entender que ele mora junto lá. Não. Na hora que ele pecou, Deus pegou Satanás e seus anjos, lançou fora o contexto da habitação de Deus. Fora da habitação. Lançou fora da habitação de Deus. E quando Deus julgou Satanás e seus anjos, o que ele fez? Qual a sentença que ele deu para ele? Inferno. Essa palavra no Velho Testamento se chama Geena, que é o inferno, conhecido também como lago de fogo. Mas o que ele fez? Pegou Satanás e seus anjos e jogou lá no inferno? Não. Quem que está no inferno hoje? Ninguém. Mas existe já? Preparado para quem? Satanás e seus anjos. Para eles. Então isso aqui, por que fala isso? Porque a origem, olha aqui, nessa queda aí, Só que ele, tá bom, ele sentenciou, só que ele expulsou da presença dele. Porque Deus não tem comunhão, irmãos, em hipótese alguma com o mal. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso é João. Lá em Isaías 45:18, fala que ele criou a terra para quê? Lembra? Coloca lá. Pega você aí, né? Isaías 45, versículo 18. Que assim diz o Senhor, Deus dos céus, e Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor. O propósito de Deus era que ele fizesse uma habitação na terra. Ele criou ela lá atrás com uma finalidade. Só por isso que fala, veio a ficar. Quebrou os propósitos de Deus na sua sequência, vamos dizer assim. Então houve um período de caos. Mas Deus, quando fez a terra, nós sabemos disso, né? Que fala de nós, por exemplo, que nós, quando que nós fomos eleitos por Deus? Quando que é antes da fundação do mundo? Aqui olhando, lá atrás, havia um propósito eterno. Nem os anjos existiam. Nada. Voltamos lá atrás, nós encontramos as pessoas da divindade. E nós estávamos lá. Nos propósitos de Deus. Inclusive em Efésios que nós lemos aí, talvez vocês não tenham reparado, mas ele fala isso aqui, essa palavra aqui. Propósito eterno. Existe o Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito eterno e o propósito eterno. Estava com eles lá desde a eternidade. O Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, e tendo levantado os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Que hora? A hora que eles, lá na eternidade,
tiveram o propósito de fazer tudo isso aí que nós vemos hoje. Que nós vivemos. O Senhor lembrar de nós na eternidade. Veio aqui para fazer tudo isso aí, para nos levar para a glória. Isso é de Deus, né? Por isso que fala que a nossa salvação é de Deus, porque é Deus que fez. E o homem, na sua ignorância, quer dar esmola para ir para o céu. Quer fazer obra para ir para o céu. Quer jejuar para ir para o céu. Irmãos, o Senhor morreu por nós e cumpriu tudo. Pai, é chegada a hora. Veio para essa hora e cumpriu tudo o que você, o que nós precisávamos para ser salvo e para ir para a glória. Está feito. Nós estamos esperando o tempo só, irmãos. Não é verdade? O que nós estamos esperando? O arrebatamento. O arrebatamento, só isso. Então, irmãos, viva a sua vida cristã, desfruta do que você tem em Cristo, que nós temos em Cristo. Os israelitas, quando estavam lá cativos no Egito, escravos, o Senhor prometeu libertação para eles. Deu o cordeiro para eles sacrificarem, não é isso? No 14º dia, passar o sangue na verga das portas, na aldeia, tudo, passava. E o cordeiro que passou o sangue, que era a libertação, vendo eu o sangue, passarei por vós. O sangue era maior. O que era aquilo? A figura de Cristo, o sangue de Cristo. Só que o mesmo que derramou o sangue que passou lá, eles levaram para dentro de sua casa, assaram e comeram o quê? Um cajado na mão, um veste com sandálias no pé, comeram eis apressadamente, porque eles iam embora. Eles só estavam esperando clarear o dia para ir embora. Eles estavam comendo daquele cordeiro, esperando clarear o dia. Só isso aí. Certeza que vai sair de lá, certeza, porque Deus falou, vendo eu. Não é eu que vou ver, é Ele que vai ver. Vendo eu, passando. O Senhor Jesus já morreu por nós, a salvação está feita, está pronta. Se aplicou ela ao seu coração, então, irmão, descansa, desfruta, come de Cristo, que é o mesmo cordeiro que deu a sua vida, ele é nosso alimento hoje, somente esperando, sabe, esse chamado que nós vamos embora daqui. Ele mesmo vai nos chamar e nós vamos embora. Sabe? Então não fique sacrificando a sua vida, arrastando a cadela, como diz aí, né? Para ser um cristão, você já é cristão, irmão, você está livre. Está livre, nós somos cristãos, irmão. Somos do mundo. Então isso é um privilégio muito grande. Sim, então ele expulsou Satanás da sua presença. Ele foi lançado fora, não é isso? E para onde ele foi lançado? Na terra. Então tudo isso aqui que hoje à noite, né, dá aquela escurecida, você olha aquela imensidão de escuridão e tudo luzeiros, né? Não é isso? Olha que puxa, até é maravilhoso, que fala que os céus proclamam a glória de Deus. Não é isso? Mas antes não. Antes, o que estava aí? Como fala aí? O que era? Trevas. Irmãos, esse universo que está aqui virou um caos. Não tinha luz, não tinha nada. A terra sem forma, vazia, não é isso? É um caos completo tudo isso aqui.